Fala galera, eu sou o Matheus, vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui, ó, Museu da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz acho que é uma marca que todo mundo conhece, né? Pelo menos assim, quem gosta um pouquinho mais de carro. É aquela marca de luxo alemã que tem aquela frase, né? O melhor ou nada. Os caras escolheram o melhor, então imagino que o passeio lá dentro vai ser bem top mesmo. Mas antes de a gente ir pro vídeo, galera, eu gostaria de passar 3 recadinhos. Dá um confere aqui embaixo, ó. Vê se você está inscrito. É de graça e ajuda bastante a gente aqui no canal. Segundo, segue a gente no Instagram, @Família Sem Fronteiras. Lá você consegue acompanhar os bastidores desses vídeos sendo feitos. E terceiro, não pula os anúncios não, galera. A gente arrecada um dinheiro bem pequenininho aí com os anúncios, mas já quebra esse galho aí pra gente poder comprar ingresso de museu, tipo esse aqui, ticket de trem, ônibus, pra a gente continuar trazendo conteúdo pra vocês. Beleza? Roda a vinheta. Bom, logo na entrada vocês já podem ver que é um prédio bem bonito, né? Tem uma arquitetura bastante arrojada e é um prédio que tem por volta de 9 andares, se não estou enganado. E ele começa lá de cima, a gente vai descendo andar por andar. E para quem tem interesse em saber, esse passeio tem um custo de 10 euros. Bom, vocês já podem perceber que é uma marca que gosta de elegância, né, galera? Olha o guichê aqui de venda de ingressos. Um detalhe bem legal aqui da recepção, galera, é que tem esse elevador e aí ele vai subir até o último andar e ele vai fazendo projeção naquela parede ali, mostrando alguns fatos aí da história da Mercedes, ó. Bom, cheguei aqui no primeiro andar do museu e aí me encontrei com essa figura emblemática aqui, né, o cavalo. Para quem não faz ideia, os primeiros veículos eles foram tracionados aí por cavalos, né? E é daí que até hoje os motores vêm com aquela nomenclatura. Ah, esse motor tem potência aí de 60 cavalos, 70 cavalos, 100 cavalos, porque é mais ou menos equivalente à força de tração de um cavalo mesmo. O tour começa com a Sala dos Pioneiros, e tenho que falar para vocês que o museu me impressionou logo na entrada. Vocês já tinham visto carroças motorizadas? Confesso que eu não. Olha só, tem até o protótipo do primeiro motor. E claro, se a Sala dos Pioneiros é porque foram eles que inventaram o carro, né galera? Wilhelm Maybach, Gottlieb Daimler e Karl Benz. Um detalhe bem legal desse museu, galera, é que a Mercedes ela tenta fazer um paralelo entre os seus carros e alguns grandes fatos que aconteceram aí na história, né? Vocês podem ver todos esses quadros aqui. Aí neles a gente vê que nessa época teve o primeiro Tour da França, teve aí o início do movimento pelo voto feminino, né? Teve a famosa teoria aí do Einstein e teve também o naufrágio do Titanic. Agora a gente tá no segundo andar e esse andar ele representa o nascimento da marca. Então todos esses veículos que vocês estão vendo aí são os primeiros veículos da marca Mercedes. Até então eram só carroças, né? Nas quais eles tinham desenvolvido alguns motores. E esse carro atrás de mim é só elegância, né? Mas eu confesso que eu fico pensando só a poeira que esse povo não comia com as rodovias, que provavelmente na época ainda eram muito precárias.
Agora a gente está entrando no terceiro andar e essa sala é dedicada ao período entre 1919 e 1945. Para quem é um pouquinho mais desatento, foi o período em que ocorreram as duas grandes guerras mundiais, né? Em que a Alemanha foi protagonista. E aí foi um período muito bom para a empresa, porque de certa forma foi requisitada aí pelo governo alemão para construir diversos veículos aí para a guerra, aviões, caminhões, entre outros. Isso mesmo, galera. Nessa época teve a Primeira Guerra Mundial, a ascensão de Hitler, o genocídio do povo judeu, tem várias fotos aéreas de bombardeios, né? E o tal do dia D, que levou ao fim da guerra. Agora eu estou no terceiro andar, é uma sala que mostra os veículos no período entre 1914 até 1945 e foi um período misto. Teve como principal conquista o desenvolvimento do motor a diesel, que é um combustível muito mais eficiente aí do que a gasolina. Teve também como fator principal para a empresa o fato de que o governo alemão requisitou aí a aquisição de diversos veículos, motores para avião, por motivos de economia de guerra, mas ao mesmo tempo a Alemanha saiu completamente devastada aí dessas duas guerras, né? E as duas fábricas elas praticamente ficaram em ruínas. Aqui vocês podem ver alguns motores que a Mercedes teve que desenvolver para colocar nos aviões que iam ser utilizados para bombardear cidades. Agora a gente está entrando na sala que representa o período entre 1945 e 1960 e o pessoal decidiu aqui chamar essa sala de o milagre pós-guerra, porque embora a empresa tivesse feito muito dinheiro aí com a comercialização de veículos, motores para avião, entre outras coisas, ela saiu bastante destruída aí após a Segunda Guerra Mundial e ela precisou de um grande esforço aí para se reerguer. Bom, você já deve imaginar que a Alemanha saiu destruída da guerra, né? Nessa época ocorreu também a fundação da ONU, a criação do Plano Marshall, a volta do preto, vermelho e dourado como cores da Alemanha, né? E também o lançamento do Sputnik. Essa sala é bem legal, né? Porque tem esses modelos aí mais tradicionais que a gente consegue ver em filmes que retratam os Estados Unidos aí na década de 50, 60, mas também tem esses outros modelos aqui, ó, que já tem um estilo assim bem mais europeu aí. Quando a gente vê eles, a gente acaba lembrando dos filmes do James Bond, uma coisa assim daquele espião inglês e tal. Um carro de 1960 que abre as portas para cima, só coisa de espião mesmo, hein? E aqui atrás de mim, galera, tem aquilo que é chamado de engenharia alemã. A gente tem a estrutura do carro que foi desenvolvida de uma maneira extremamente leve, porém bastante resistente. Agora a gente vai entrar na sala que representa o período entre 1960 e 1980. E foi um período que a empresa Mercedes ela buscou revolucionar o mercado no sentido de segurança. Então foi nessa época que foram desenvolvidos tanto os freios ABS quanto os airbags. Nessa época foi erguido o Muro de Berlim, o homem chegou à Lua e também teve o nascimento da primeira criança in vitro, galera. Olha que legal! E olha que loucura, tem esses dois carros aqui ligados por um cabo, né? Porque antigamente a Mercedes não conseguia coletar informações de maneira remota. Então basicamente o veículo da frente ficava trafegando e esse de trás ficava com vários computadores aí ligados a esse cabo, coletando diversas informações a respeito do trajeto. Aqui vocês podem ver os diversos computadores que o carro carregava aqui no porta-mala, né? E tem esse carro aqui, galera, que ele contém o primeiro sistema de absorção de energia. Ou seja, o que acontece? Caso esse carro passe por algum tipo de colisão,
existem certos pontos dentro dele que são um pouco mais frágeis e de certa forma eles são deformados de modo a absorver essa energia e diminuir aí o impacto que vai ocorrer sobre o corpo do motorista. A Mercedes, ela também foi pioneira aí no desenvolvimento de teste de colisão, né? E aí vendo esses bonequinhos aqui, quem não se lembra do Big Brother, com aqueles dummies lá? Agora a gente está numa galeria que é chamada Galeria das Celebridades e aqui tem carros que são usados basicamente por famosos. A gente tem bem aqui o Papamóvel, né, que é utilizado pelo Papa. Tem esse ônibus bem legal aqui que foi utilizado pela seleção da Alemanha na Copa de 1974, que foi realizada aqui na Alemanha. E tem também essa caminhonete bem legal aqui, que ela foi utilizada no filme do Jurassic Park. Agora eu estou numa sala que pega a história da Mercedes de 1982 até a atualidade. Então o principal foco dessa sala aqui é sair dessa ideia da combustão de combustíveis, né, gasolina, diesel, e passar aí para novas tecnologias, por exemplo, os carros híbridos, os carros elétricos. Bom, agora a gente está chegando numa época mais recente, né? A gente tem a catástrofe de Chernobyl, a queda do Muro de Berlim, o lançamento do euro, moeda comum da Europa. Bom, agora acabou essa história de linha do tempo, né? É só mesmo uma escada que leva para o último andar e o assunto, o automobilismo. Agora a gente está no andar que representa toda a história aí do automobilismo da Mercedes, né? Então atrás de mim vocês estão vendo carros de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula Truck. Tem esse carro bem legal atrás de mim, galera. Carro de Fórmula 1 foi o carro que o Lewis Hamilton usou para ganhar aí o seu primeiro título de Fórmula 1 em 2008. Um capítulo um pouco triste aí da nossa história brasileira, né? Porque na última curva ele conseguiu ganhar a posição e tirou o título aí do Felipe Massa, o brasileiro Felipe Massa. Aqui atrás de mim tem o uniforme utilizado por Nico Rosberg. E um detalhe bem legal aí desses uniformes, galera, é que eles têm toda a tecnologia aí para impedir combustão, etc, etc. Então é isso, galera, estamos encerrando aqui a nossa visita no Museu da Mercedes. O que eu posso falar do museu é que o museu é incrível,
Ele tem 9 andares, sendo que 7 deles são de exposição propriamente dita. E aí vai contar toda a história da empresa, desde que eles começaram fazendo motorização aí para carroças até os dias atuais. É o museu mais visitado de Stuttgart, então se você vier aqui é parada obrigatória. E agora a gente chega na parte do nosso ritual padrão, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui embaixo, ó, ativa o sininho para você receber as notificações, que com certeza a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês. Valeu?